Gravar, né, a aula de agora. Então, bem-vindo você que está aqui na disciplina de Educação Nutricional. Queridos, o documento é esse, a coleta de dados se deu em 2017 e 2018, culminando nesse importante documento, nessa importante publicação do IBGE. Então, esse documento é como se fosse um censo, mas um censo específico para nós. A gente consegue saber muito da dignidade do povo brasileiro, então, ele não é um censo absoluto, como é o censo demográfico, porque ele não trabalha com 100% da amostra, né, do Brasil. Então, não são 100% dos indivíduos e lares brasileiros contemplados, mas a amostragem é bem grande, o que traz muita certeza dos dados publicados aqui. Então, é um documento fresquinho, você vai ver a riqueza desse material e vai verificar o quanto ele pode te ajudar a fazer pesquisa, a fazer o teu TCC. Se você for fazer teu TCC, você vai usar ele como base para uma série de temas do teu TCC, se você quiser saber uma série de coisas. Por quê? Porque ele trabalha renda, ele trabalha demografia. E se você vai querer falar sobre pessoas e o jeito que elas comem, ou como elas poderiam comer, ou deveriam comer, você pode usar esse documento como base. Uma questão interessante dessa publicação, dessa pesquisa de orçamento familiar, é o método, a introdução da chamada escala de EBIA, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, EBIA, possibilitando que a gente consiga avaliar, e literalmente criou uma escala, para medir a insegurança alimentar nos lares brasileiros. Se você responder a estas perguntas da escala, você talvez verifique que você também passa por um pouco de insegurança alimentar. Mesmo você tendo condições para comer, você tendo plenas condições de sobrevivência, você vai verificar que falar em segurança alimentar é muito além de falar em passar fome, mas é em falar em não ter o direito de comer perturbado por nenhum outro acesso a nenhuma outra necessidade. E como a gente precisa fazer escolhas financeiras domésticas na nossa vida, você vai verificar que, num pequeno grau, a maioria de nós passa por processos de insegurança alimentar. Talvez ele seja muito sutil, talvez ele seja mais grave em alguns lares, principalmente agora, nesse período que algumas famílias perderam a renda. E eu espero que muitos de vocês não passem por nenhum grau, claro, que vocês, ao fazerem esse levantamento, descubram que a vida está muito boa. Mas vocês vão ver que não precisa passar fome para viver em segurança alimentar. Indo mais adiante no documento, vocês vão ver uma série de conceitos que é o que eu quero que vocês aprendam a manipular. Observe essas informações como o que é despesa monetária, o que é despesa não monetária. Quem está me acompanhando na tela aqui, estou na página 15 do documento. Então, assim, tudo que a gente consome, a gente comprou? Não, né? A gente não consome só o que a gente comprou. Ou nem tudo que a gente consome necessariamente passou por uma moeda, né? Uma troca pela moeda corrente. Não, né? Há outras formas de aquisição. Antigamente não existia dinheiro, né? Hoje a gente compra de diversas formas, compra no crédito, no débito, compra com PicPay, com bitcoins. Hoje há muitas modalidades, isso também foi medido. Isso é muito legal. Se você parar para pensar, você também come na casa de outras pessoas, né? Em outros ambientes. Então, nem tudo que você consome, de fato, saiu do dinheiro do seu bolso e tal. Observe que também é medido o consumo dos lares brasileiros em relação a outros itens de conforto, né? Aquisições de eletrodoméstico permanente, né? Que não são coisas que se descarta rapidamente, né? Mas a questão de vestuário, transporte, veículos, assistência à saúde, higiene e cuidados pessoais. Quantas pessoas gastam com isso? Higiene, cuidados pessoais, assistência à saúde, educação.
Então, literalmente, o orçamento familiar e o quanto isso interfere no nosso poder de compra de comida. Olha que interessante, despesas com fumo, né, com cigarros, e despesas consideradas diversas. Olha que interessante, taxas de condomínio, despachante, cerimônias, festas. É interessante, né? Então, eu quero que vocês, de fato, se apropriem desse documento, e por isso eu faço perguntas sobre ele. Mas lá embaixo, depois que o IBGE explica como obteve dados e como tratou dados do ponto de vista estatístico, sim, gente, os dados foram coletados através de tablets de entrevistadores nas casas das famílias e tratados por um sistema estatístico com o objetivo de minimizar erros. Que erros? Problemas amostrais, bateu na casa das famílias e não tinha ninguém, as pessoas não atenderam o coitado do recenseador do IBGE, e as pessoas mentiram. Isso são grandes riscos quando você faz pesquisas familiares. Logicamente que também atualizações inflacionárias. Quem foi pesquisado em janeiro de 2017 não pode ser igualmente comparado com o custo do alimento, por exemplo, ou da gasolina, de quem foi entrevistado em dezembro de 2018. Teve uma grande discrepância nos 2 anos, nos 24 meses de coleta de dados. O processo inflacionário não é altíssimo, mas é razoável, né? Então, as despesas tiveram que ser, os gastos tiveram que ser tratados como estimativa financeira, daí se discute arredondamento e tal. Muito bem, nós temos o aparato técnico para discutir segurança alimentar, então usar essas informações para falar em segurança alimentar. Olha que interessante, sobre despesas totais. Estimou-se, queridos, nós estamos na página 39 do documento para quem está com ele. Olha que interessante, uma das informações mais importantes. A partir dos dados da POF, quem está acompanhando comigo na tela, observou-se o valor de 4.649,03 de estimativa de despesa total média mensal familiar no Brasil. Gente, o que isso quer dizer? Vamos lá, destrinchar esse número. Podem ligar o áudio de vocês, vamos discutir a estatística em educação alimentar. Pode falar. Sim, não, não. Pode ler, eu te dou esse tempo. Isso é mensal? Por família, média? Sim. O Brasil não é todo igual, claro. Provavelmente, famílias do... Provavelmente, não te dou essa certeza porque eu não li esse ponto especial, mas provavelmente, famílias do Sudeste tenham gastado muito dinheiro mensalmente e famílias do Nordeste e Norte menos. Você consegue ver isso nesse parágrafo, olha lá. As maiores despesas, no meio do parágrafo, as maiores despesas totais médias mensais observadas ocorreram para as regiões Centro-Oeste, que gastou em média 5.762,12, e Sudeste, com valor de 5.415,49. Essas foram as maiores médias mensais de gasto domiciliar. As regiões Norte e Nordeste experimentam R$ 3.100 de gasto família mês, apresentando valores bem próximos, ambos abaixo da média nacional, como pode ser observado no gráfico 1. Gente, por que a região Centro-Oeste dá tão alta? Por que o gasto familiar médio da região Centro-Oeste é tão alto? O que tem lá na região Centro-Oeste? Não? Você não está comigo aqui na mesma dimensão que Brasília. Brasília. Tem Brasília na região Centro-Oeste. Lá o custo de vida, quem conhece Brasília sabe que você gasta R$100 para almoçar. No mesmo lugar onde em Curitiba você gastaria 35. Então, claro, tem lugares mais baratos que R$100. Mas num local onde você gastaria 35 para almoçar, em Curitiba, você gastará 100 para almoçar em Brasília, numa refeição equivalente. Então, o custo de vida de Brasília é muito alto.
O poder de compra de R$ 4.000 em Curitiba é o mesmo poder de compra de R$ 11.000 em Brasília. Entende a diferença? Então, acredite, a despesa média da região centro-oeste é muito alta por causa de Brasília. Isso não quer dizer que eles sejam esbanjadores e gastadores, não. O custo daquela região é muito alto. É muito alto porque é um vazio populacional, só tem Brasília no meio do nada. Quem conhece o Centro-Oeste sabe que o objetivo foi realmente interiorizar o Brasil, a construção de Brasília naquele ponto, foi tentar achar um ponto médio do Brasil. Há quem diga que a ideia de colocar Brasília tão distante dos centros urbanos, como São Paulo e Rio, foi para que os políticos pudessem decidir a nossa vida sem a gente encher muito o saco deles, sem a gente poder estar lá mais de perto, presente nas decisões federais. Pode ser, isso é uma razão para que a gente discuta, é uma ótima ideia. Mas, de fato, Brasília é uma cidade grande, claro, mas no meio do nada, né? Pequenas cidades satélites no entorno, pequenas, com população de 50.000 pessoas em volta, nas cidades menores, gerando um custo muito alto para tudo, né, gente? Para chegar as coisas em Brasília, lá não se planta nada, né? Lá só se governa o país mesmo, né? Então, tudo chega num custo altíssimo de logístico. Claro que o Sudeste você sabia que ia dar um custo alto, né? O maior PIB do Brasil está lá. As maiores concentrações de renda estão no interior paulista, por exemplo. Quem conhece o interior paulista sabe que é um interior milionário, um interior riquíssimo, lindíssimo, inclusive. Então, não só São Paulo capital, mas o interior é muito rico, com as grandes concentrações de renda estão lá. E o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, cidades caras, com um custo também elevado de vida e com os maiores salários do Brasil, estão nessas 3 capitais do Sudeste. Portanto, por isso o Sudeste ficou bem alto. E você viu lá, Norte e Nordeste, os menores custos de renda. Mas ainda assim, queridos, mesmo os menores custos, vamos trabalhar na média lá do 4.649 que você vê nesse parágrafo. Dá para viver com um salário mínimo no Brasil? Não dá. Se o custo, a estimativa de despesa total média mensal familiar é de 4.600, o que um salário de R$ 1.040 pode possibilitar, né? Não dá, realmente não dá. Então, como o salário mínimo ele é defasado em relação ao custo do país? Gente, é uma missão minha fazê-los perceber isso. O quanto o salário mínimo absolutamente não compreende aquilo que ele foi criado. A descrição do salário mínimo, quando ele foi criado, em 45, previa o custeio das despesas de uma família de 4 membros. Vocês vão ver a descrição de custo família nas páginas anteriores a essa, e lógico, quando uma pessoa ganha um salário mínimo, outras pessoas que residem na casa também têm outras rendas, né? O que possibilita que se consuma 4.000 numa casa, mas né, várias pessoas ganham somados para poder gastar 4.000 naquela casa. Então, não é só né, aquele conceito lá da década de 40, onde o pai trabalhava fora, a mãe cuidava dos filhos em casa. Esta estrutura não é mais assim. Mas, ainda assim, o valor do salário mínimo está muito aquém. Nos Estados Unidos, o salário mínimo é de $1.200. O que se você... vamos fazer a conversão para reais. Não, né? Essa conversão ela só existe porque o nosso real é desvalorizado em relação ao dólar. Então, o fato do dólar estar R$ 4,00, 1.200 viraria R$ 4.800. Esqueça isso, $1.200 é $1.200 para eles, o que seria para nós R$ 1.200. O fato da conversão ser vezes 4, isso é um problema da nossa desvalorização da moeda. Mas a conta você não faz vezes 4. Então, lá o salário mínimo americano é de R$ 1.200. É de 1.200 para eles, né? Dólares, mas seria o equivalente a R$ 1.200. O que também é uma vergonha, porque também R$ 1.200 é um salário de fome mesmo, é um salário de muita indignidade. Por isso que há vários outros programas de transferência de renda
melhorando um pouco a dignidade das famílias, como aqui no Brasil tem, a maioria dos países europeus tem também. Bolsa Família não é um privilégio brasileiro, existe com outros nomes em todas as outras grandes nações desenvolvidas. Enfim, esse documento é maravilhoso porque ele traz essa divisão por despesa, essa divisão no que as famílias gastam sua grana. Eu vou ir baixando aqui para você analisar. Olha que interessante a divisão por zona urbana e rural. Muito legal. A situação urbana do gasto médio, né, muito maior. Lógico que a vida é mais cara na zona urbana, você já sabia disso, né? E esse estudo novamente comprova que a vida é mais cara na zona urbana. Olha que legal o gráfico, a tabela 5 aqui dessa página 44. Onde você vê um total e a distribuição nos itens monetários e não monetários do nosso gasto mês. Observe a alimentação corresponde hoje a 17% do gasto brasileiro das famílias brasileiras. Habitação, 36%, vestuário, 4%, transporte, 18%, higiene e cuidados pessoais, 3%, assistência à saúde, 8%, educação, 4,7%, isso é uma média entre as famílias que pagam instituições privadas de ensino e as que não pagam, né? As que usam o ensino público. Recreação e cultura, fumo, olha que interessante o gasto médio do brasileiro em fumo, serviços pessoais e despesas diversas, lembra lá, a gente falou em festas, locações, eventos religiosos, né, coisas bem diversas. Queridos, 17% da renda brasileira é gasto com alimentação. O que você acha disso? O que você acha disso? 17% da grana. Se você quiser contar só da região sul, é 17,1%. Olha lá na região sul. A região nordeste já gasta 22% com alimentação. Olha a região rural brasileira, gasta 23%. Enquanto a urbana só 16,9% como média nacional. Se você quiser olhar só dados do sul, é 17%. A comida tá cara. A comida tá cara, mas gastar só 17% em comida porque as pessoas não estão comendo bem, não. Por que gastar tão pouco em comida? Eu acho que é porque tem muitas outras despesas que acabam tomando todo o salário também, né? E despesas que engolem a nossa oportunidade de gastar com comida. Isso aí. Quais despesas aí, pela descrição do gráfico, tiram o teu direito de comer melhor? Transporte, prof, 18%. Habitação. Transporte e habitação juntos engolem o nosso dinheiro. Faça a tua conta, queridos. Quem paga aluguel gasta em habitação. Quem paga um financiamento da casa própria torra metade da sua grana só nisso. Transporte, então, o custo da passagem, seja de ônibus, de metrô, para as cidades que têm metrô, ou de gasolina, não preciso dizer, né? Pela hora da morte, o valor da gasolina antes desse período da quarentena, nos impede de gastar mais com comida. Então, nós estamos, de fato, reféns de outros gastos e estamos criando insegurança alimentar quando você vê que o custo de transporte é superior ao custo de alimento de uma família inteira. Entende? É diferente de um rapaz que mora sozinho. Um homem que mora sozinho e ter seu carro próprio terá um custo de transporte aumentado em relação ao custo família da alimentação da família dele, daquele domicílio. Porque o domicílio dele é só ele. Mas quando um domicílio tem muitos membros, ou acima de 4 membros, e só 17% é gasto com comida, alguma coisa está errada.
Por que você vê uma diferença tão grande entre o gasto com comida da população urbana e rural? Sendo que no rural é mais barato comer e viver do que na urbana. Por quê? Porque a população rural gasta 23% de sua grana com comida e a população urbana gasta só 16%, sendo que morar na zona rural é mais barato comer na zona rural do que comer na zona urbana. Por quê? A renda deles também tem alguma coisa a ver, né, Silvia? A renda deles é menor, sim, a renda da população rural é menor. Mas observe como é muito menor o gasto de habitação, muito menor. Uhum. Porque a zona rural não tem tantas. A questão predial, né? Assim, você não tem tantos locatários, você não tem o custo habitacional. Quanto é um aluguel num bairro nobre de Curitiba? R$ 1.600, R$ 1.800 por mês? É caríssimo. Um aluguel num bairro nobre em Curitiba. E quanto é um aluguel na zona rural? É 200 por mês. É 300 por mês. Então, de fato, essa facilidade habitacional da zona rural possibilita mais gasto com comida. Que interessante os dados de vestuário, se você comparar zona urbana com zona rural, a gente acha que zona rural gasta mais no fumo do que zona urbana, mas deu meio a meio, olha lá. Né? Que interessante o gasto do fumo, né? A região sul fuma mais que o resto do Brasil. Você já sabia disso ou estou te contando uma novidade? Que a região sul fuma mais que o resto do Brasil. Você já sabia, né? Onde a região mais fria é onde mais as pessoas fumam. Na Europa também é assim, onde mais neva é onde as pessoas mais fumam. E aqui muitas pessoas combatem o frio fumando. Eu acho a ideia péssima, mas tem razão de ser. Queridos, aqui uma projeção, né? Num gráfico tipo pizza, para você ver o mesmo número do gráfico anterior, mostrando quase 37% do gasto com habitação. Mostrando, então, a primeira e segundo gastos da renda mensal das famílias, habitação e transporte, seguido diretamente com a alimentação. Vamos lá entrar no capítulo alimentação. Olha que interessante, né? Segundo as diferentes classes, observe, eu estou na página 46, segundo as diferentes classes de rendimentos e variação patrimonial, que na continuação serão denominados classes de rendimentos, a pesquisa registrou diferenças importantes entre a distribuição de gastos das famílias. Nesse comentário são exploradas as características das famílias de classes extremas de rendimento, até R$ 1.908 e acima de R$ 23.850 mês, por grupos de despesas de consumo e seu impacto nos gastos familiares total. Interessantíssimo, né? Olha que interessante, as famílias mais pobres são as que mais gastam com habitação, né? As famílias do chamado primeiro grupo gastam com uma quantidade significativa com aluguel, serviços e taxas, mobiliários e artigos para o lar e eletrodomésticos. Muito bem, olha lá.
Aqui se confirma um dado interessantíssimo, né? O rico torra mais dinheiro mesmo do que o pobre, né? Vocês já devem ter visto em outras pesquisas que o pobre guarda um pouquinho mais de dinheiro do que o rico. O rico gasta tudo, né? E que o rico gasta muito mais em remédio. Não, perdão. Não, perdão. O rico gasta muito menos em remédio, claro, mas os gastos em assistência geral em saúde são bastante equivalentes, ó, 5,9% e 5,6% do 100%, independente se você ganha até R$ 1.908 ou acima de R$ 23.000 por mês. A habitação engole do pobre quase 40% de sua grana. A habitação, vamos pensar, gente, uma família que ganha juntos R$ 1.900 por mês, gasta 40% do seu salário só no aluguel ou no financiamento do Minha Casa Minha Vida. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente está falando aí de R$ 800 por mês, para quem só ganha 1.908? Gastar 800 só em moradia, seja aluguel ou financiamento, é muito dinheiro, né? Queridos, eu deixei perguntinhas lá no fórum, eu vou deixar um prazo maior para responder, porque vale um ponto de nota. O próximo fórum também valerá mais nota, vai valer 1,5 daí. Deixa eu mostrar aqui a tela, a gente se vê aqui. Vocês estão dizendo que não conseguiram ver aqui. Eu vi que a Aline escreveu muito boa essa ideia. De fato, quero dividir a nota então em 2 fóruns diferentes. Podem ir até lá o fórum